A paz do Senhor, amado irmão, amada irmã. Te convido a refletir comigo nesse texto que se encontra em Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao 6. Um vaso nas mãos do oleiro. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amados irmãos, quando ouvimos esta palavra, é normal ouvir sobre os tipos de vaso, mas eu quero iniciar esta reflexão falando dos tipos de barro. Existem 200 tipos diferentes de barro, mas apenas 8 tipos são apropriados para fazer vasos. Barro é argila impura, e para ser purificada e transformada em um vaso de excelência, passa por um processo na olaria. Em Gênesis 2, versículo 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Nós somos pó da terra, e esse pó misturado com água se transforma em barro. E este barro, para ser transformado em vaso, precisa ser purificado. Esta mensagem é mais uma demonstração do amor de Deus para com o homem. O povo novamente havia se desviado dos caminhos do Senhor. E esta parábola é uma mensagem de resgate para aquele que se perdeu no caminho, que se deixou levar pelas ilusões do mundo, que fracassou diante das lutas. O Senhor manda Jeremias descer à casa do oleiro porque tem momentos que precisamos entender que determinadas situações em nossas vidas faz parte do processo de transformação. Jeremias obedece, vai à casa do oleiro e fica ali observando o trabalhar do artesão. De repente, o vaso em formação se estragou. Nós podemos ver isso do versículo 1 ao 4. Talvez ele tenha saído do centro da roda, pois para ser manipulado, o artesão coloca ele no meio daquela roda, assim como devemos estar no centro, no meio da vontade de Deus. Naquele momento, é possível que o profeta tenha pensado: tanto trabalho, tanta dedicação jogada fora, tudo se perdeu. Mas antes que ele pudesse esboçar qualquer reação, o oleiro, sem se abalar com o que aconteceu ao vaso, o pega e recomeça o seu trabalho, fazendo um vaso como bem lhe pareceu. Versículo 4, parte B do versículo. Nas nossas vidas não é diferente. O seu desespero não desespera a Deus. Ele não se abala com as nossas angústias. Ele age, porque Ele pode todas as coisas. A Ele pertence o querer e o efetuar. No momento em que Jeremias contempla o novo vaso, Deus bradou dos céus. Versículos 5 e 6. Deus procura trazer à nossa memória, como fez com Jeremias, a nossa fragilidade. Nos lembra de onde viemos e deixa claro que quando um plano se frustra, Ele de imediato começa a sua obra em nós com amor, mostrando que Ele está no controle e nada pode barrar o que Ele preparou para cada um de nós. Assim como o oleiro pega o barro sem forma, coloca na roda e com paciência vai moldando até torná-lo um vaso, desta mesma forma, Deus quer agir em nossas vidas, nos transformando em algo novo.
em um vaso de honra para carregar as suas bênçãos. Ele nos chamou com um propósito. E nem sempre queremos entender que existe um processo. Achamos que Deus não está vendo o nosso sofrimento, as nossas angústias. Temos dificuldade para entender que tudo está nu diante do Senhor. Nossos pensamentos, sentimentos, as ofertas que recebemos do mundo, tudo está patente diante do Senhor. Em meio a tudo isso, Deus continua dizendo: eu estou aqui. Como podemos ver, se continuarmos lendo este capítulo do livro de Jeremias, do versículo 7 ao 11, Deus fala que se o povo aceitar o processo, se voltar para Ele, tem bênção, mas se não aceitar, tem destruição. Porém, o povo perdeu a fé e se deixou sucumbir e rejeita a oferta do Senhor, como podemos ver no versículo 12. Como bem conhecemos a história do povo de Deus, eles colheram os frutos da sua semeadura. Talvez você esteja muito ferido ou ferida e ainda não aceitou que Deus está no processo, que Deus vai mudar o cativeiro e vai te colocar na posição de vaso que Ele escolheu. Deus nunca abandona os seus ou deixa de realizar em nós a obra para a qual nos chamou. Você já leu a história de José? Deus mostra para ele em visões o quanto ele seria grande. Gênesis 37, versículo 5 e também no mesmo capítulo, no versículo 9 e 10. Mas desprezado pelos irmãos, foi vendido como escravo. Gênesis 37, 26 a 28. Acusado injustamente por um crime que não cometeu, foi preso. Gênesis 39, 13 ao 20. Mas mesmo lá, Deus estava cuidando dele. Deus o honra em Gênesis no capítulo 40 e no capítulo 41, 37 ao 44, Deus o honra magnificamente, colocando-o na posição de segundo maior no reino, onde um dia ele chegou como escravo. Então eu pergunto, alguém pode frustrar os planos de Deus na sua vida? Pode até tentar, mas os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Então, se demorar, espera, pois cada vaso fica um tempo diferente na roda e na fornalha. Mas o importante é que tanto em um como no outro está nas mãos do Senhor. Acredite, o tempo de cantar está chegando, por isso continue confiando no Senhor. Esta é a nossa reflexão de hoje. Fique com Deus, beijo no coração.